A revolução começou. A revolução acaba de começar. Você ficou pra trás. Psicolouco, bem psicolouco. Parece que a gente tá pronto pra começar, né, família? Ou não? Não, tem que chegar mais gente, né, pô? Boa. A Vans vai cuidar da sala aí, enquanto a galera tá chegando. Vocês estão de boa? Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte tridimensional, né, meu? Agora que a Globo comprou o próprio Kaique Tuba, tem até transição. Eu queria, meu, que alguém tivesse me comprado, meu. Tô lutando ainda pra pagar a fatura desse mês, tem 2 dias aí pra arrumar 600 conto. Doa aí os caras no... Meu problema é ser muito sincero, né, meu? Ó, Lari aí, ó. Lari, eu mandei lá mensagem e respondi sua dúvida lá, você viu? Ah, viu, aqui, acabei de ver que você viu. Ontem, menina, já tá no YouTube, inclusive, viu, velho? Se você quiser, eu postei a primeira... Ah, não tá todo, não. Tá a primeira parte, ainda falta a segunda parte. Postei no YouTube hoje a gravação. Amanhã eu devo postar a parte 2. Que não é hoje, né? A parte 2 de ontem. Menina, foi até umas 10h30, né, família? Quem tava aí até mais tarde? Ah, pois é, eu tô degenerado, né? Tô dormindo em horários ridículos. Eu tô completamente desincronizado. Sedentário, dormindo tarde, acordando tarde. Mas pelo menos tô conseguindo, fazer lives, né, velho? Não façam como a Globo, comprem o coletivamente. Vocês não terão esse corpinho sensual, mas terão esse conhecimento avançado através do... Eu postei o negócio da live, man? Não postei, porra. Deixa eu postar aqui, pô. A gente tá ao vivo. Ao vivo e em definitivo, hein? Opa. Boa noite, meu patrão. Beleza? Vamos começar já já. Deixa a galera chegando aí, somando aí, você se aconchegando. Pegando a cadeira, ó, a piveta. A piveta é apenas ela mesma. Ela. A piveta. Olha, ora bolas. Deixa eu só botar também aqui um negocinho. Ai, meu Deus, é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, gente. Eu preciso de um... Opa, Lipe. Obrigado, man, pela maçã. Maçã hoje aqui, trazida aqui pelo Lipe. A maçãzinha do Lipe. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar essa maçãzinha aqui, ó. Não tem como duplicar a maçã, não. Tem como copiar, né, minha maçã? Copiar a maçã, colar a maçã. E aí a gente passa a ter, nesse instante, 2 maçãs. Uou! Uau! Obrigado pela maçã. Lipe, como é que você conseguiu uma maçã exatamente igual a outra, cara? Você é demais! Você é demais! Tomando um cafezinho aqui. A galera chegando. Bom, cadê? Bora movimentar isso, cara. Vamos botar uns stories, tweetar uns Twitter. Mandar no grupo da família. Né? Vamos ajudar, vamos divulgar aí pra gente chegar numas 20 cabeças pra gente poder começar, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos movimentar aí, pô. Deixa eu postar aqui no meu Instagram. Não sei o que lá. Como é o nome disso aqui, gente? Ao vivo. Ao vivo e em definitivo. Gebedidá é de volta outra vez aí, ó. Boa! Boa noite, Bruno. Boa noite, Gebedidá. Hoje, vocês estão ligados, né? Vamos falar da parte tridimensional. Da parte tridimensional tem muita coisa pra se falar, né, man? A gente tem que falar a importância das formas básicas, reforçar. Aí a gente vai reforçar uma coisa legal. E aí, Bianca, boa noite. Que é o lance dos pontos de referência do esqueleto. Fazer isso rapidinho. Falar da questão de movimentação entre os blocos principais do corpo, em 3 dimensões. E falar de uma blocagem mais geral do corpo inteiro. Aí, dito isso, a gente vai tentar aplicar isso, ver como também a questão da tridimensionalidade se relaciona
com a questão da... Ó, Rayane, aí, Ray. Partiu! Eita, desgraça! Como que relaciona-se a tridimensionalidade com a questão da legibilidade? Da legibilidade também. A Lipe disse que sentiu um avanço absurdo ontem no Gestionar Anatomia. Papo reto, olha lá. Eu tô surpreso que eu consegui ler papo reto tão facilmente mesmo, porque até um dia desse eu vi esse PPRT, eu não sabia o que era, ficava tipo pepereta. Aí eu entendi. O Elber, nem te dei boa noite, Elber, meu querido. O Elber é demais. Gente, eu sou fã desse pivete, Elber, sério mesmo. Elber, obrigado por tudo, você é demais, man. Admiro muito tudo de vocês, sua arte também. Pra mim, PPRT, tipo PowerPoint, exatamente, vai ser um arquivo de PowerPoint, né, man? Parece que os caras estão falando de um arquivo de PowerPoint. Eu ainda tô postando aqui, gente. Eu sou devagar. Vocês têm que entender que eu sou um senhor de idade. Toda a minha energia da minha vida foi voltada para estudar desenho e comunismo. E comunismo não é o meu forte. Eu não tô bem ainda nessa parada. Nessa parada. Então, assim... De resto... E também sou muito bom em piadas também, né, meu? Fazer uma careta pros stories. Aqui, ó. Aí, pronto. Postei aqui, demorei, mas postei. Boa, a galera já tá me marcando aqui. Boa noite, Vitor Vitor. Olha, temos 23 milhões de pessoas ao vivo. E em definitivo. Então vamos organizar um pouquinho o pensamento também, porque o que acontece? Importante a gente, como vocês já estão cansados de saber, né, man? Só falta o ano. Ah, esqueci eu esqueci de uma coisa, família. Esqueci de uma coisa importante aqui, que é isso aqui, ó. Esqueci de preparar isso aqui, ó. Estão preparados? Esqueci de botar aqui os meus áudios incríveis, que eu tô viciado, né, man? Em especial, o áudio que me dá motivação para viver todos os dias, que me dá motivação para ser um ser humano melhor. Homenageando essa figura incrível. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda! Camiseta aqui do Olavo de Carvalho, pra gente fazer essa live ser a melhor live de todos os tempos. Amém. Glória, Senhor. Bom dia a todos. Boa noite a todos. Gente, fica à vontade, tá? Não bota esse áudio do Monark não, papo reto. Por que, Lipe? Tô com a camisa pra fazer propaganda, mas não aparece na live. Ih, rapaz. Por que não é pra botar esse áudio, não? Ele tá caçando as pessoas, amigo? Ele vai chegar até mim, não, relaxa, pô. Ou é porque é ruim o áudio? Porque esse áudio é muito bom, man. Não, eu quero saber agora. Antes, só vamos começar quando o Lipe realmente falar e explicar melhor. Pô, Lipe. Pô, qual foi, man? Esse áudio tá incrível, man. Esse áudio é sensacional, mano. É talvez um dos melhores áudios. Certamente é uma das melhores coisas que Monark já falou. Ah, entendi, man. Entendi, man. Ah, mas relaxa que o que mais tem aqui são áudios de pessoas que você vai se amar ouvir. Não se preocupe que a gente tem muitos áudios agradáveis aqui pra você. Vamos nessa, seus caras? Então é o seguinte. Vamos lá, queremos conversar sobre o que então hoje? Ó, lembrando aqui o que eu acabei de falar, então um resumo do que a gente viu ontem, lembrando, né? Ontem a gente bateu um papo sobre a parte que eu considero não, né? Que eu consegui aqui reduzir. Douglas, fique tranquilo, meu filho, tô bem. Ele fica desesperado quando começa a dar aula, ele acha que tem alguém invadindo minha casa. Sobre esse bloquinho aqui, né, velho, que tá pequenininho ali, mas... Pô, eu vou ter que abaixar um pouquinho só a canção aqui que tá entrando na minha mente, que eu não tô conseguindo pensar. Vamos botar um negocinho aqui.
Ó. Tá pirado com ele. Sim, rapaz. Então, voltando aqui, vamos lá. Ontem, primeiro dia, tá disponível no YouTube. Quem tava aqui tá ligado, foi maravilhoso. Praticamos, desenhamos, fomos muito felizes juntos. Falamos desse bloquinho aqui inicial. É o bloco da bidimensionalidade, né? Você não é um bloco, é um retângulo. Que eu percebo que está muito relacionado com essa percepção bidimensional, que é uma habilidade-chave do desenho, né, os caras? Ou seja, entender que a tela é altura e largura e tudo que a gente faz e percebe, na verdade, são manifestações desse ponto de vista, né, bidimensionais. Então, proporções gerais, relação... E por proporções a gente pode dizer relações de tamanho entre as formas, a própria forma em si e a natureza gestual, rítmica, dinâmica da forma e como isso está muito presente na organicidade humana. Não é isso que a gente conversou? Sobre a gestualidade aí num aspecto também já mais do como a gente pode soltar o traço, de como a gente pode representar mais a ação, o movimento e menos a própria representação. E aí, na verdade, também buscar um equilíbrio, né, entre esses fatores e aí conseguir uma parada mais interessante. E aí a gente chegou também a experimentar um pouquinho de como que isso funcionaria numa perspectiva, no sentido, mais uma vez, de ponto de vista, num ponto de vista mais específico, né, da musculatura mesmo, que é o que muita gente quer estudar, né? Quer saber. Então, é aquela coisa do análise mesmo, de uma autoanálise e tal, para você realmente pegar ali algumas referências e a gente decompor esse estudo de anatomia. Boa noite, Vandes Draw. Então, para chegar, a ideia geral é, para a gente chegar nesse topo, né, nessa anatomia específica, a gente passou por tudo isso. E hoje a gente vai acentuar aqui a importância de uma outra característica, que é a construção, ou como alguns preferem chamar os volumes, a volumetria, né? Que diz respeito à tridimensionalidade. É claro que não é de fato uma tridimensionalidade verdadeira, concreta, natural, que existe no mundo real. Por quê? Porque, querendo ou não, nós estamos ainda desenhando numa superfície bidimensional. Então, na verdade, a gente já está tratando de ferramentas que possibilitam nós, artistas, criar a ilusão de tridimensionalidade. Quais seriam, pessoal do chat, as ferramentas que nos possibilitam criar a ilusão de tridimensionalidade numa superfície bidimensional? Eu estou perguntando para vocês, quais seriam as ferramentas que me permitem criar a ilusão de tridimensionalidade? Quais seriam elas? Quais seriam elas? Quais seriam elas? Quais seriam elas? Volume é tridimensional. Perfeito. Dri Azevedo, primeira vez no chat. Mandou... Dri Azevedo agiu como um verdadeiro samurai. Ele só tira a espada da bainha para matar. Perspectiva. Volume eu estou me referindo muito no sentido de... volume ou tridimensionalidade, estou considerando a mesma coisa, né? Perspectiva é a palavra-chave. Luz e sombra é um puta ferramenta para criação de volume também, né? Não necessariamente, né? Volume é um sinônimo de tridimensionalidade, de ilusão tridimensional, né? Volumetria. Boa, eu acho que eles estão pensando talvez em linhas de contorno, mas assim, tudo bem. Não se preocupar ainda com a nomenclatura, com palavras. Linhas de contorno é um recurso também, né? São essas linhas que abraçam a forma, né? Envolvem a forma, realçam a tridimensionalidade da forma. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ótimo, excelente. Perfeito. Então a gente vai falar desse aspecto hoje. E aí, claro que não vai falar de perspectiva aqui, né?
Um lugar que eu falo bastante de perspectiva com a galera, que eu recomendo que vocês confiram, é o curso Fundamentos de Desenho com Kaique Pituba. www.fundamentosdesenho.com. O Elber já mandou aí a palavra-chave. Deixa eu só ajustar a câmera aqui, tá mais pra perto aqui da gente, né? Aí, melhorou? Não. Tá de boa aí pra você, gente? A qualidade da live tá fluindo, tá tudo tranquilidade. Como é que vocês estão aí? De boa? Beleza? Pronto. Parada é essa. Porque perspectiva, enfim, é uma parada longa. Mas hoje a gente vai tentar analisar as paradinhas do negocinho, tá ligado? Essa coisa gostosa que é a tridimensionalidade. E aí, vamos lá. Eu citei aqui já brevemente, né? Mas o que eu quero colocar nominalmente algumas coisas aqui que a gente vai ver hoje. Vamos fazer uma listinha, então, de conteúdos aqui pra gente conversar hoje. Quais são eles? Por que não tá riscando? Ah, porque tô na camada, tá na camada fora do negócio, né, Kaique? Você também... Inclusive, depois eu conto pra vocês da fofoca. Ai, a fofoca. Vamos lá. Então a gente vai falar o seguinte, vamos falar da importância das formas básicas, né? E isso aqui está obviamente relacionado com perspectiva, com volume, com tudo isso, e como que elas vão ser a nossa ferramenta para comunicar algumas partes-chave. E aí, para falar dessas partes-chave, a gente tem que falar melhor aqui dos landmarks, né? Que eu não vou botar landmarks, foda-se, eu vou botar pontos de referência, que eu não sou colonizado. Que saiu sem idiomas imperialistas aqui, please. Bom demais. Caralho, os caras assistiram um filme muito foda, velho. Puta merda. Vamos falar disso, Lipe. Vamos chegar lá. Ponto de referência. Vamos falar, bom, das formas, então, aplicadas, né? Ao corpo. Em especial ao tronco. Botar mais um pouquinho também de como a gente pode aplicar os cilindros em outras... Vamos falar do filme. Deixa a galera ficar curiosa aí. E, por último, como que isso aplica a aplicação na anatomia específica. Inclusive, é um Kaique por isso. Ele não esconde as referências nem finge que criou as noções como certos professores. Isso aí é o que mais tem, man. Eu falo, amigo. Isso aqui eu peguei no curso de fulano. Isso aqui eu peguei no livro X. É claro, pô. Depois do comercial, o Kaique vai falar do filme. Pivete e o filme. Então esse é nossa incrível ementa aqui de hoje, tá? Claro, aí com formas aplicadas ao corpo, Lipe, veja bem... estritamente, em homenagem a Estrito, que acabou de seguir aqui, e com essas formas aqui aplicadas ao corpo, a gente vai eventualmente falar do escorço, né? O que é o escorço? Não sei. Vamos saber daqui a pouco. Segura aí, ó. Já tem um seguidor aqui, 5% da nossa meta de hoje, hein? Ô Estrito, você agora tem a missão de chamar as outras pessoas para essa que é a melhor live do Brasil, pô. Veja bem, o filme incrível que eu achei é o Triângulo da Tristeza, os caras. Dante Camilo, ele aí, ó, o meu artista IA favorito. Triângulo da Tristeza, mano. Faço 3D, logo vamos falar com referências suas, créditos serão dados. Pô, meu parceiro. Pô, tamo junto, man. Brigadão. Você que me mandou aquela mensagem lá do carcarazinho que você tava fazendo 3D, man? Porra, Pivete. O brother aí mandou, não sei se foi você. Incrível, maluco. Incrível. Tamo aqui no nosso mini curso de anatomia. Inclusive... falando muito de tridimensionalidade. Vocês assistiram não, os caras? Triângulo da Tristeza? Triangle of Sadness. Pivete, que... quero deixar aqui
todo mundo aqui, marxista, leninista, revolucionários, esquerda revolucionária e artistas dessa live aqui, assistam esse filme, Pivete. Ele não é triste, ele é incrível, mano. Ele é absurdamente fantástico. Sério. Ô, Vandes, lembrando aqui que tem uma regra que foi imposta aqui pelo Comissariado Popular de Sentimentos. É proibido autodepreciação nessa live, meu. Beleza? Bom, tranquilo? Então, formas básicas, ponto de referência, formas aplicadas ao corpo, especificamente ao tronco, e aplicação específica. Alegria! Vamos lá então, né? Formas básicas. Gente, o grande ponto, afinal de contas, é... Boa, o Elber tá falando a parada aqui, o Elber pediu pra gente citar e eu vou aproveitar então e vou recitar. Vou recitar aqui a citação que o Elber nos pediu aqui, que é a citação que diz respeito a massas, né? Capítulo 4. Triângulo da Tristeza, rapaz. É só subir o chat também, man. Ah, não precisa subir o chat, não. Desculpa, Vandes. Eu fico impaciente, man. Foi mal. Foi, desculpa mesmo. Daniel. Porra, Daniel também. Ô, Daniel. Pelo amor de Deus, o Daniel também vai ficar me expondo aqui, man. Tomei, mano. Tomei café demais. Desculpa, man. Fui muito grosseiro. Às vezes eu faço isso com as pessoas. Desculpa mesmo. E opa, o Elber. Bane o Elber. O Elber, pelo amor de Deus, man. Homem. Vem aqui comigo, homem. Vamos lá. Vamos começar, então, começando oficialmente agora, hein? As massas... Não, desculpa, errei. Vou ter que começar de novo. Um artista capacitado é extraordinariamente habilidoso em visualizar as formas em termos de massas muito simples. As massas que ele usa são as formas geométricas simples que a gente tem conversado. 2 pontos. O bloco, o cilindro, a esfera, ocasionalmente o cone. E também combinações e modificações dessas formas, especialmente o ovo, né? Uma esfera achatada. Ele não faz isso pela diversão, mas porque ele sabe que através da experiência... Não, ele sabe, por experiência, que pensando em blocos geométricos simples, ele facilmente resolverá todos os problemas que parecem incompreensíveis para o iniciante. Ele quer, atenção, criar a ilusão de realidade na superfície do papel ou tela. Ilusão de tridimensionalidade na superfície bidimensional. E nada ajuda mais do que a habilidade de visualizar em termos de massa simples. A partir daí, vários outros problemas serão resolvidos, como luz e sombra, direção, não sei o que lá, e aquela coisa toda. Fazer arte é resolver problemas. Perfeito. Então o que acontece? Vamos nessa, né? Então o que acontece? Formas básicas, vou até destacar aqui a ementa, vou até mudar a cor dessa camada aqui para eu não perder ela daqui. As formas básicas. Quais são as formas básicas então, né, que a gente quer trabalhar? Vou pegar toda essa galera que a gente já trabalhou ontem aqui, vou guardar ela bonitinho aqui. Vamos lá, dia 2. Uma nova camadinha aqui pra gente manter tudo organizadinho. Bom, inclusive, quem quiser, chega no Discord, me faça parte do Discord, que eu posso até, inclusive, mandar esse PSD aqui, se vocês quiserem, para revisitar alguma coisa, não sei, né? Deixa o arquivo aberto aí. Poderia disponibilizar isso aqui. Ou talvez disponibilizar só para quem é inscrito, tal qual os nossos encontros secretos no sábado,
o Ilustra Clube e as gravações do curso de design de personagem que rolou lá só para os membros inscritos que já estão disponíveis? Talvez, não sei. Mas, ó. E para os meus alunos também, claro, né? Da turma de fundamentos. Se quiser, só pedir. Véi, veja bem. Formas básicas, né? Então vamos lá. Quais são as formas básicas que a gente acabou de citar aqui? O bloco, né? A caixa. Tá aqui uma caixa. Temos o cilindro. Esses dois são especialmente, particularmente... Na verdade, esses dois não, esses três, né? Porque eu quero inserir aqui um outro, né? Que é, claro, super importante também, que é a esfera. E embora a esfera seja sempre vista como um círculo, a questão tá principalmente aqui nesses cortes, né? Da esfera. Então, o que acontece, gente? A perspectiva, né? A perspectiva e o conhecimento específico também, claro, dessas formas e entender como essas formas funcionam, gente, é o que vai fazer você entender como qualquer outra coisa na realidade funciona. Esse é o ponto final. Porque, pense comigo, se você ficar aqui estudando justamente, né, o grande ponto que a gente vem conversando ontem e que eu vou tocar novamente hoje, não faz sentido a gente pegar e querer estudar, decorar como é todos os músculos do corpo e achar que isso vai... É impossível você fazer isso de todos os ângulos diferentes, por exemplo. O que a gente faz é justamente simplificar em forma simples que você domina. E para dominar é preciso parar para estudar, entender essas formas. E por estudar e entender, o que eu quero dizer é você ter a capacidade de recriar essas formas em qualquer posição que você consiga imaginar, certo? Você conseguir movimentar essas formas no espaço, porque esse é o grande ponto, né? Uma forma como a caixa, por exemplo, ela é a forma que mais nos fornece a informação tridimensional, certo? Nos fornece melhor a informação tridimensional. A gente vai falar muito aqui em termos de informação tridimensional. Como assim? De realmente isso aqui nos deixar claro que tal elemento, tal forma, ocupa um espaço no espaço tridimensional. E a caixa ela é a forma-chave para isso, sabe? Por quê? Por exemplo, de cara, a gente poderia falar da caixa o seguinte, mano. Mesmo sem essas linhas de dentro, veja, uma possibilidade de pensamento aqui sobre a caixa. Se eu pego aqui, vou duplicar essa caixa aqui para facilitar o nosso processo, né? Se eu pego esse... Vamos lá, um momento teórico aqui sobre caixas, né? Uma ideia sobre clareza e objetividade que está me surgindo aqui agora. Se eu não tenho isso daqui, velho, ó... Mesmo que há aqui uma forma gráfica que não me sugere uma mudança de planos e nada disso, eu ainda consigo... É uma forma dinâmica, interessante, né? Mas que já me dá alguma informação. Essa silhueta já me sugere até uma forma tridimensional, sabe? Da mesma maneira que se eu tivesse um plano, talvez só aqui, ó. Um plano. Em perspectiva. Certo? Esse plano, eu consigo entender que esse é um plano em perspectiva. Que isso é um plano se afastando de mim nessa direção. Certo? Claro que eu estou fazendo essa pressuposição aqui com vocês que isso é um plano em perspectiva, né? A mesma coisa aqui com a caixa. Mesmo sem esses elementos, se eu giro essa caixa, por exemplo, eu já vou ter uma outra silhueta aqui, né? Se eu mexo nessa posição dessa caixa, eu já tenho uma outra silhueta. Então, o tempo todo ela está mudando de acordo com a posição, tá? Com isso, eu quero dizer o seguinte, velho, ó. Se ela está mudando o tempo todo com a posição, além desse fator, né, de estar mudando com a posição, a gente tem um fator que a caixa nos dá explicitamente, atenção, os elementos básicos da realidade tridimensional. Quais são? Atenção, a pergunta de ouro aqui. Quem responder corretamente vai ganhar uma salva de palmas. Quais são os elementos básicos que compõem a realidade tridimensional que a caixa mostra para mim explicitamente? E a único
A única forma que me mostra explicitamente... Perfeito. Altura, largura e profundidade. Exatamente, né? A caixa me mostra explicitamente linhas de altura, linhas de largura e linhas de profundidade. Nomeie como quiser, bote a cor como quiser. Uma salva de palmas aqui para o Elber. Distrito. Perfeito. Altura, largura e profundidade. É verdade. Veja bem. Percebe? Então, quando eu modifico essa caixa, essas informações mudam. Né? Eu chego aqui, eu rotaciono essa caixa, giro ela um pouquinho. O que acontece? De repente, eu giro ela mais para a direita, nesse eixo central. Ó, é esse movimento. O que vai acontecer é, eu vou preservar aqui, ó, a altura na mesma direção. Aproximadamente a mesma direção, não vou também me preocupar tanto com isso agora, não. Vou acabar mostrando um pouco da outra lateral. Adilson Neves. E aí, mim? Ó. Putz. Mudou toda a configuração, desde o nível da silhueta até o nível dessas informações aqui que estão rolando. Por isso, velho, parece que não, mas é super mega importante a gente aprender formas básicas. Minha galera relega a importância da perspectiva, deixa de lado. É um exercício chato pra cacete, eu sei e tal, mas você vai... velho, assim, quanto mais chato o exercício... Não sei se isso é uma verdade, não, mas... Exercícios mais básicos, de base, que costumam ser mais de repetição, mais repetitivos, eles vão te dar um benefício maior no futuro, certo? Muda toda a configuração da parada. Ok? Já na esfera, por exemplo, se a gente pegar a esfera aqui explicitamente, atenção, explicitamente, ou seja, essas linhas de corte não são explícitas na esfera, né? A gente tem que desenhar aqui para entender. Porra, é lá que menos me informa a tridimensionalidade, percebe? Visto que, de todos os pontos de vista, continua sendo um círculo, né? Girei aqui a esfera, ó. Percebeu? O movimento que ela fez quando eu rotacionei ela? Não tem, né? Não percebe. Perceberíamos, com certeza, se a gente utilizasse aí sim desse conceito, né? Atenção. Das linhas de contorno. Isso é importante. Linhas de contorno. Pode lançar aí, me. Contorno. Aqui, ó. Se eu tivesse uma linha de contorno sobre a superfície dessa esfera e eu represento esse movimento de rotação, o que aconteceu com ela? Então, aquela linha de contorno deslocou-se para a direita, por exemplo. Certo? Algo parecido em um intermediário acontece com o cilindro, né? O cilindro, você percebe movimentos nesse eixo, por exemplo, né? Porém, quando ele rotaciona no seu próprio eixo, se tivesse um eixo aqui no meio, você não perceberia a diferença tal qual ali na esfera, né? Se ele rotacionasse nessa direção, ele não perceberia e ele teria que contar, por exemplo, com linhas de contorno para supor. Ou seja, a caixa é fantástica porque ela te dá realmente o entendimento das três dimensões explicitamente. Não é isso? Essa é a parada. E isso é importante pra cacete, né, velho? Porque, no final das contas, as outras formas e os outros elementos mais complexos vão vir dessa ideia geral, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Eu quero só pontuar uma outra coisa. Eu falei de linha de contorno, mas é importante também falar de outro tipo de linha que é importante aqui, ó. Que são as linhas de mudança de plano que a gente vê, por exemplo, na caixa e também ali no cilindro. Quais são as linhas de mudança de plano? Por que elas são importantes para a tridimensionalidade, ó? Rapidinho que eu respondo. Mudança de plano.
Linha de mudança de plano é o quê? Isso aqui. Essa linha que representa que esse plano tem uma direção e de repente ele tem outra. Isso aqui é mega... Esse entendimento, gente, é super importante para luz e sombra. Tem um mini curso de luz e sombra, acho que está até disponível lá no YouTube também. A gente fala pra caralho sobre isso, especialmente sobre como... como que essa mudança de plano ser mais abrupta afeta também a mudança de plano, a mudança da luz e sombra, né? De valor da luz e sombra, de um claro para um escuro. No caso aqui do cilindro, essa mudança de plano representada por essa. Então a linha, ela nos dá essa percepção, ela nos faz entender que, bom, o plano está mudando de forma. E é legal pensar também como essa relação de mudança de planos da linha também se relaciona, aí é uma viagem minha, no sentido da legibilidade, do objeto como um objeto tridimensional, também relaciona-se com a silhueta do objeto, né? Quando a silhueta tem essa transição abrupta, normalmente você tem uma mudança de plano também marcando aquela transição. Se o objeto fosse curvo e tivesse aquela linha, de repente isso aqui não é entendido necessariamente como uma mudança de plano, né? Passa a ser entendido como uma linha que separa duas cores diferentes e outras funções das linhas aí que poderiam entrar nessa conta, certo? Então, duas linhas importantes aqui para a gente pensar tridimensionalidade são linhas de mudança de plano e linhas de contorno. Beleza? Vou mostrar alguns exemplos disso aplicado e eu venho aqui na dúvida do Dante. Vamos pegar uns exemplos aqui. Eu quero voltar aqui, por exemplo, no exemplo do Michael Hampton, né? Então, o Michael Hampton ele usa muito desses recursos, né? Por exemplo, o que é que a gente consegue ver bem marcado aqui nos desenhos dele? Linhas de contorno, né? Linhas de contorno nos braços, por exemplo, ó. Nas pernas. Para reforçar a sensação de direção. Não é isso? Desse objeto tridimensional que é o braço e a perna. Então aí a gente entende o quê? A gente está entendendo, na verdade, a gramática desse idioma. Que idioma? O idioma da representação tridimensional na superfície bidimensional. E eu consigo entender o que o cara estava pensando, mesmo ele morando, sei lá, na Austrália e vivendo há 500 anos atrás. Eu olho e falo, putz, ele estava pensando no braço e na perna como um cilindro. Ele estava pensando na cabeça como uma esfera. Ele estava pensando, talvez... Deixa eu ver se a gente acha uma... Na maxilar aqui como uma caixa. Certo? Então esses desenhos que tem bastante desse elemento construtivo, né? Ó. Então linhas de contorno aqui o tempo todo, né? Ao longo da superfície aqui do... Ó. São linhas de contorno que abraçam a forma, certo? E, ó, bom, a gente pode trazer aqui, obviamente, a caixa ali, né? Mas o Michael Hampton ele usa muito a caixa, mas nesses específicos aqui a gente não consegue localizar muitas caixas legais para mim, não. Mas tem aqui, ó. A gente consegue perceber, talvez aqui, né, algo próximo, né? Ali naquela quina, por exemplo. Enfim, aí o Dante falou de estudar a cabeça do método Loomis. Já me lembrou do método que o Max Medina ensina, né? Há links tombados do caminhão de livro de anatomia, a galera consegue aí... Sei não. Sim, rapaz. Dúvida, gente? Tranquilo por aqui? Tá de boa? Querem perguntar uma coisa? Mas eu lembrei do Max Medina, né? Max Medina, ele defende essa ideia de que não é legal aprender a desenhar a cabeça com o método Loomis. E eu concordo. Ele não está errado. Ele não está errado em que sentido? No sentido de que não adianta você ir para o método Loomis. Boa, Estrito! Obrigado, meu parceiro. Você e Vitor Verde são minha maior referência em Cangaceiro Style. Dá-lhe, papai. Amém. E Vitor Verde está aí também. Tamo junto, meu irmãozinho. Valeu, mano. Oxente, brigadão, velho. Aí, ó, galera, já vamos doar aí pra me ajudar a pagar as contas do mês. Porra, e quem sabe a gente financiar aí o próximo minicurso aí, pô.
Pra semana acho que é carnaval, né? Mas depois do carnaval a gente faz um mini curso gostoso. Eu concordo, né, man? Se você não entende nada de perspectiva, se você não tá se sentindo confortável em rotacionar uma caixa, vai ser mais desconfortável ainda rotacionar a cabeça do Loomis. Concordo 100%. E aí a gente pode falar de como na verdade o método Loomis é uma caixa. E aí entra num dilema, né? Porque pra mim é assim, beleza. Então se o cara vai aprender a desenhar caixa para desenhar a cabeça a partir da caixa, se ele já aprendeu a desenhar a caixa para desenhar a cabeça, eu acho que vale a pena arriscar ir pro Loomis. Porque o Loomis, ele dá um desafio a mais. É uma questão, rapaz, sinceramente, eu acho que os dois funcionam, tá ligado? Mas definitivamente eu concordo com o ponto central que é o Loomis, ele pressupõe uma compreensão básica ali de perspectiva, certo? O ponto básico é esse. Se você tem essa base de perspectiva ok, vai direto pro Loomis, eu acho. Porque o Loomis vai dar, na verdade, o que ele faz é um mapeamento dos elementos do rosto, né? Então, das proporcionalidades entre o olho, nariz, boca, orelha, tal e tudo mais, em 3 dimensões. O que a caixa não dá automaticamente. Porém, se você conhece o rosto do Loomis, você consegue aplicar aquilo na caixa muito facilmente, porque essencialmente é uma caixa também. Então, é uma discussão. Eu acho que é mais didático, tá ligado? Eu acho que o Loomis é mais didático quanto à representação do rosto. Então, por exemplo, se você vai ter que entender o rosto de frente, de lado, né, em algumas posições diferentes, entender as relações entre essas partes, antes de qualquer maneira de fazer ele com a caixa ou sem a caixa, acaba meio que dando um pouquinho no mesmo, tá ligado? E aí te desafia também. Aí é uma parada também individual, tá ligado? Acho que aí cabe a todo mundo experimentar o que funciona melhor. Porque na verdade você vai usar os dois e você vai achar o seu próprio jeito de fazer as paradas eventualmente. É assim que eu... Pô, a galera tá mandando vários links aí, hein? Ave Maria! Tranquilo, gente? Brasil! Fechamos aqui então essa ideia geral. Ô, Estrito, cola no Discord, mano. Manda aí o exclamação Discord, chega no nosso Discord lá. Inclusive amanhã, lembrando vocês que teremos... a... feedback das atividades, hein? Teremos o feedback das atividades aqui. Né? Das atividades aqui, dos exercícios que vocês fizerem e mandarem lá no Discord, amanhã. Do Kim Jong-gi, né? Pois é, então. Mas a ideia central é essa, mano. Tudo é caixa. Tudo é caixa. O método do Loomis é caixa também. O que o Loomis faz é o mapeamento das características do rosto dentro dessa caixa. Mas eu não sei. Eu aprendi a fazer com a método Loomis e funcionou. Gosto pra caralho. Mas eu consigo ver funcionando de outro jeito também, tá ligado? Só que é isso, eu acho que vai dar menos didático de outro jeito, né? Você vai percorrer, vai dar uma voltinha maior, pressupondo essa questão. A questão é a pressuposição. Pressuposição é a chave aqui do Max Medina lá, que ele tá certíssimo nele. E Max Medina também é um professor excelente. Bianca mandou 10 milhões de dólares, ganhou vários cursos, vai trazer a comunidade e o prof. Valeu, gente, tamo junto. Bianca, valeu demais, você é incrível. Pô, a Bianca, ela é aluna e ainda deu uma fortalecida aqui. Você, Bianca, é demais. Gente, Kim Jong-gi não é exemplo pra gente não, tá? Meros mortais. Eu quero lembrar a gente disso. Aquilo ali é assim, acima do... a cabeça do cara não funcionava normalmente não, pô. O cara é diferenciado ali, não... É sério, pô. Não, sem gasta mesmo. A galera que vem usar de dizer, mas Kim Jong-gi faz assim, assado. Bicho, os caras sinistro pra caralho, proco, que manda bem pra caralho. O cara é um cientista do desenho, desenha de maneira super científica, que usa o método Loomis, inclusive. Ele olha pro trampo do Kim Jong-gi e fala assim, isso aí que ele faz é bizarro, isso aí não é normal. Então, tipo assim, porque é bizarro aquilo que ele faz ali, né? Tipo, é muito... Ele
Um repertório assim mental absurdo, né, mano? O cara é um monstro. Era, né? Finado Kim Jong-un. Foi de Olavo de Carvalho. Bom, então é isso. Sobre formas básicas, eu tenho isso a dizer pra vocês, certo? Dito isso, a gente pode partir para o tópico 2. Tópico 2. Pontos de referência. Ou seja, eu quero pegar essa ideia geral da caixa e aplicar ela na figura humana. E eu vou aplicar especialmente ela na figura humana como? Vou aplicar ela na figura humana usando especialmente a princípio, como eu falei lá mais cedo, o tronco. A região do tronco, pelvis, caixa torácica e cabeça, tá? E aí o que acontece? Para a gente fazer isso, a gente precisa encontrar alguns pontos de referência no esqueleto, né? Aquela questão dos ossos ali que aparecem ali subcutaneamente, né? Que se projetam um pouquinho. Isso aqui vai ser importante para a gente encontrar relações que indicam aqueles 3 eixos, certo? Aqueles 3 eixos, altura, largura e profundidade. A gente precisa encontrar informações para deduzir onde estão esses 3 eixos, correto? E a gente vai fazer isso aqui através do esqueleto. A gente vai fazer principalmente usando esses 3 blocos que o Bridgman, por sua vez... Cadê o Bridgman? Bridgman? O Bridgman! Aqui. Que o Bridgman, por sua vez, vai dizer que é responsável pelo dinamismo, pela melodia, pela harmonia, pela beleza rítmica de uma pose. A relação desses 3 blocos principais aí. Mas para fazer isso, a gente precisa localizar os pontos de referência. E para localizar os pontos de referência, gente, eu preciso beber água. Eu estou morrendo de sede. Minha água está na geladeira. Vou pegar uma água aqui e volto já, hein? Segura aí, 1 minuto. Menos de 1 minuto, 20 segundos. Olha lá, aí sim, Mota. Pô, finalmente você conseguiu resgatar a hidratação no momento correto. Perfeito. Bom, talvez não esteja ainda 100% claro onde a gente vai chegar, mas eu acho que com a prática aqui a gente vai chegar nessa conclusão juntos, tá? Fiquem despreocupados. Porque o que acontece, gente? Quando você vai aplicar, quando você vê, por exemplo, aqueles bonecos que tem... Boneco que eu digo, né? Aquele desenho, né? Aquele... não, melhor. Vamos pegar aqui, ó. Sabe o que eu vou pegar um exemplo aqui que eu adoro mostrar pra galera. Pra mostrar que, tipo assim, a história da arte... Ela tá aí já resolvendo todos esses problemas há muito tempo. Então, esse desenho aqui, ó, de 1500 e pouco... Do Luca Cambiaso. Essa simplificação de vários personagens em caixas, né? Mas para encontrar essa caixa, a gente precisa justamente encontrar elementos que nos deem uma referência da altura, largura e profundidade, especialmente nesse começo. E quais seriam esses elementos? Seriam pontos de referência, pontos que transparecem na maioria das pessoas, né? E normalmente, como a gente falou ontem, né, esses pontos são pontos subcutâneos, onde o osso se projeta mais. Então, veja, deixa eu colocar aqui uma outra refzinha aqui. Ó, deixa eu colocar uma nova camadinha aqui, pronto. Então, alguns pontos importantes, chave, rapidamente aqui, pra gente não ficar também muito tempo aqui, ó. O sternum aqui, ó, que é esse osso que se projeta. Se projeta não, né? Mas que ele é... Você consegue sentir ele aqui entre os peitos. Uma coisa meio Tarzan. Faz esse barulho.
Esse meu grito de Tarzan foi péssimo, eu sei, desculpa. Isso aqui é uma puta referência. O que é que nós temos também? Esse buraquinho aqui, né, velho, do... Ô, Lipe, com certeza, você experimentar esse buraquinho, que é o fosso aqui, né, entre as clavículas, e aí, na verdade, a pontinha das clavículas são também uma referência boa. A própria clavícula é uma projeção ali que a gente consegue perceber externamente, embora ela seja móvel, tem que tomar esse cuidado. O ombrinho aqui na ponta, costelinha... Boa, Fernando, e aí, man? A costela que se projeta aqui embaixo, ó. A pontinha da costela que aparece. Boa noite, Ranzinza Cinza. E aí, mestre? Ó. Então, aqui são alguns pontos importantes, por exemplo, na vista frontal do esqueleto. Também aqui, ó. Na pelvis, por exemplo. Na pelvis a gente pode traçar uma linhazinha aqui na pubis, né? Acima da genital. O genital. A própria cabeça tem algumas linhas importantes que a gente poderia... Que são as linhas centrais aqui, né? Linha da sobrancelha, por exemplo. Essa cruz aqui. E aí nos membros tem também as articulações de modo geral, né? A própria conexão aqui do fêmur, ó. Também é um ponto que tá ali. Então o que acontece? Esses pontos aqui, gente... Por que eles são importantes? Porque na real a gente consegue... através deles, encontrar alturas, larguras e profundidades. Né? Veja, a linha do externo e a própria linha vertical aqui do corpo, da frente do corpo, a linha da simetria, que pode aparecer na musculatura de algumas pessoas, o umbigo também poderia ser um ponto de referência. Isso aqui é uma linha vertical. Isso aqui é uma linha horizontal. Da mesma forma que isso aqui é uma linha horizontal. Então, você vê, se eu tenho linhas verticais e horizontais referenciais, eu consigo projetar, na verdade, no final das contas, uma caixa nessa brincadeira. Percebe? Eu consigo projetar aqui uma caixa também. Ó. E na cabeça também uma caixa. Certo? Visto de lado, a gente pode perceber que... Ó. Ó o externo aqui na frente, como ele... E aí a gente pode ter também a escápula, né? Aqui atrás. Tem também aqui, ó, esse triângulozinho aqui que se forma aqui, ó. No cóccix. A escápula ali, né? Mas vamos focar na caixa em si, né? Vamos voltar aqui, ó. A gente percebe que a caixa ela já tem uma inclinação para cima, enquanto a pelve já tem uma inclinação para baixo. Eu até citei isso ontem, lembram? Beleza, só quem está pensando agora, vamos pensar tridimensionalmente. Pensar tridimensionalmente quer dizer o quê? Quer dizer como que a gente vai aplicar isso na forma... Eu acho que essa é uma excelente forma também de treinar perspectiva, mas se você já tem uma base, mas ainda não está seguro, uma maneira de você treinar é fazendo esse exercício que a gente vai fazer aqui agora, que é pegar a construção em caixas da figura humana. Então vamos pegar... A gente já fez... Vamos pegar essas primeiras aqui. Ó. Eu quero uma pose mais dinâmica. Muito perfil e muito de frente. Eu quero isso. Essa é legal por quê? Porque tem uma torção, né? Como assim uma torção? Enquanto a caixa torácica vai para um lado, a pelvis ela já está mais frontal, certo? Há um movimento acontecendo nessa superfície. Não é um movimento tão intenso quanto poderia ser, mas é um movimento. É isso que eu quero buscar. Porque uma coisa que o Bridgman vai defender, que ele fala no livro dele, é o seguinte, velho. Não importa. No final das contas, esses três blocos de maneira estática, um em cima do outro, né, simetricamente, o que é que isso cria? Isso cria uma pose estática. Beleza. Então, como a gente falou ontem sobre variação, no sentido gráfico, né, do tamanho, um ângulo, blá, ele vai falar de variação no sentido tridimensional. Então, quando a gente começa a torcer, rotacionar e brincar com as posições dessas caixas, e eu acho que aqui é um bom exemplo do Luca Cambiaso, observe como em nenhum momento nenhuma caixa subjacente à outra está paralela, está na mesma posição,
Sabe? Tipo, enquanto essa caixa está numa posição, a outra já está mais inclinada. E a outra já vai... Cada uma se deslocando tridimensionalmente com relação à outra, né? Aqui também a gente percebe isso, ó. Certo? Então, isso, segundo o Bridgman, vai ajudar a trazer o senso de dinamismo também, né? Até porque isso vai afetar também no sentido bidimensional. A gente vai falar de como afeta no sentido bidimensional, mas de cara a gente pode pensar na própria linha de ação, como ela é afetada por essas torções, né? Como ela vai gerar uma linha mais interessante através dessas torções e tudo mais. Então o que acontece? Vamos lá, vou pegar essa base aqui. Vou fazer por cima inicialmente uma primeira ideia, pra gente discutir juntos aqui, ó. Entender, por exemplo, eu tenho pontos de referência como, por exemplo, os ombros. Eu poderia me basear então nos ombros aqui, ó. Embora ele tenha a capacidade de se deslocar sozinho, se eu tiver na dúvida, eu posso checar ali nessa região interna, posso imaginar, tentar visualizar aqui, ó, o sternum, né, essa parte central entre os peitos e essa direção, ó. Perceba, esse T que você encontrou aqui, ele já te dá a altura e largura dessa caixa, né? E se você está com a perspectiva em dia, você vai entender o seguinte. Mais uma vez, ó, se isso aqui está mais à esquerda, isso aqui está rotacionado naquela direção. A gente consegue intuitivamente perceber isso. Então é encontrar aqui, ó, um momento que isso aqui se transicione. E aí, por exemplo, na silhueta, como na caixa, lá que eu falei que a silhueta marca também a mudança da forma, a gente pode perceber que nessa silhueta aqui, onde a forma começa a se quebrar, a gente poderia considerar aqui onde termina, né? Então, aquela caixa torácica. Nessa simplificação, é uma simplificação, né? Nessa simplificação, que é a simplificação em uma caixa. Que não é a simplificação mais precisa do mundo, mas... Porra, meu irmão, vai te dar a base da parada, né? Então eu tô tentando considerar uma perspectiva, mas eu acho que eu exagerei demais, botei muita perspectiva aqui. Ou seja, muita distorção, né? Vou fazer o seguinte, vou dar uma diminuída aqui na opacidade. Tô achando que tá meio confuso para entender o que tá acontecendo. Dá uma leve diminuída aqui na opacidade da parada. Veja que, por exemplo, a camisa dela ali sugere uma linha que vai em contraposição ao que eu tô falando para vocês, né? Por quê? Porque eu tô me baseando... Por que ela vai em contraposição? Primeiro, né? Porque ela não parece... sugerir a ideia básica que a minha caixa diz, que é isso aqui está sendo visto de baixo para cima. Por que não parece dizer a mesma coisa? Porque se tivesse... Supondo, né, que aquela forma do corpo ela é mais ou menos esférica. Esférica não, perdão. É cilíndrica, né? Não é um quadrado, de fato. Se fosse um cilindro visto de baixo para cima, a gente teria uma curva para cima. Como ele está uma linha reta, né, na roupa ali, já está sugerindo para mim uma forma diferente. Bom, isso pode ser por N fatores. Eu acho que o mais fácil da gente chegar a essa conclusão é simplesmente que a caixa torácica não é uma caixa, de fato, né? É uma forma mais complexa e mais orgânica. Eu acho que como a forma vai se organicizando aqui embaixo, acaba ganhando uma outra direção, né? Porque eu estou tentando me manter fixo nos pontos de referência, né? Aqui onde as costelas aparentemente elas se terminariam, né? No sternum e nos ombros. Então isso aqui sugere o suficiente para eu entender de maneira mais genérica que essa direção. Quanto à direção da pelvis, essa linha central acho que ela vai me ajudar muito aqui, né? Porque veja o movimento aí na superfície do corpo agora, né? Linha de contorno. Isso aqui é complexo, vem comigo. Olha essa linha na superfície do corpo. Veja como aqui ela é mais centralizada com o todo e lá ela é mais deslocada. Ou seja, isso aqui está mais rotacionado do que isso aqui. E essa torção está mudando a silhueta do meu corpo.
Não é isso? Vamos lá. Então, eu vou simplificar em caixa. Vou pegar aqui onde eu imagino onde se projeta aqui. Vamos pegar uma linha horizontal, então. Com base nessa mesma relação, ó. Eu consigo projetar ali uma linha horizontal. Ela está bem centralizada, então provavelmente está mostrando talvez um pouquinho de uma lateral. Qual seria essa lateral? Qual será que está mostrando um pouquinho de uma lateral? Talvez um pouquinho mais virado para a esquerda ainda, né? Vou mostrar só um pouquinho. Lembrando que ela já é um pouco inclinada para baixo, então eu veria ainda, nesse caso aqui, parece... Até aí, ó, a curva da calça sugere um cilindro visto de cima. É o que faltou justamente ali na camisa que eu citei agora há pouco, né? Essa linha central. Então, acho que mais ou menos aproximadamente aqui. Deixa eu tentar... Está muito estourado esse vermelho, né? E aí, bicho, claro, né? Aí, dadas as devidas ajustes aqui na relação das caixas, a gente tem também que considerar, a gente poder fazer a cabeça também, ó, e aí, como um exercício é legal, encontrar essas verticais e horizontais, ó. Ah, sim. Justamente, né, mano? Ó. E aí a gente percebe como que essa relação, ela é uma relação de variação no espaço tridimensional. Ilustra Lilis, boa noite, bem-vinda. Vou falando um pouquinho de tridimensionalidade aqui, um pouquinho de construção, por exemplo, das partes mais importantes. Quero ressaltar isso aqui, velho, mais importante do corpo através de... Não é sobre fazer caixa e sobre fazer... Nada, tá de boa. E sobre fazer... perspectiva e sobre como fazer precisamente a caixa. É sobre fazer personagens mais interessantes. De maneira geral, é esse o grande ponto. A gente pode considerar, inclusive, aqui aquele movimento da coluna, considerando que aqui, ó, a coluna ela é mais, tem uma forma mais côncava, né, em direção à parte de dentro. Aqui também. Essa conexão acho que uma boa parte do exercício. Inclusive, você pode praticar essa questão ainda dos cilindros aqui também. Velho, só isso aqui, gente, foi o exercício que eu passei pra galera no curso de Fundamentos agora. Semana passada, na terça. Só isso aqui já é um puta trabalho, viu, mesmo? Assim, focar nisso aí é uma revisão foda de perspectiva e tal. Mas é claro que é um começo para entender a percepção dos elementos que vêm depois, né? Que a gente vai chegar lá. Mas, de maneira geral, funcionou para vocês? Deu para sacar qual o ponto? Qual foi a ponte entre os pontos de referência do corpo e encontrar a caixa? Sacou? Ou seja, na verdade isso é uma ideia geral pra caralho, pra tudo, né? Encontrar referências na superfície do objeto que você vai desenhar que te tragam linhas evidentes ou não, ou imaginárias, ou subentendidas, né? De simetria, de altura, de largura e de profundidade, para você conseguir encontrar ali a forma, né? A partir de formas básicas. E aí eu quero talvez aproveitar isso para pontuar rapidamente sobre essa versão talvez de cilindros, nem falar um pouquinho do que acontece particularmente com os cilindros aqui. Mas vamos lá, dúvidas aqui? Querem perguntar alguma coisa? Tá de boa? Tá... Pode falar, meu menino, não tem problema não, fica à vontade, não fique com vergonha não, se não entendeu, se perdeu. Tá de boa? Pronto, então beleza. Ó, Lili, alguém mais? Eu só vou continuar quando vocês falarem, quando todo mundo falar sim, tá de boa. E aí, cara? Então vou contar uma piada pra vocês. Vou ficar contando piada ruim até vocês responderem no chat. Aí eu quero ver quem vai aguentar. Piadas ruins. Sim, tá de boa, tá ok. Sim, professor Pituba, boa, tá de boa, beleza.
Vou contar uma piada aqui. Na cozinha... Não, essa aqui é muito ruim. Você... Vixe, isso é muito ruim mesmo. Não, eu vou contar elas ruim mesmo, né? De que o diabo morreu? Diabetes. Porque o jogador de... Pô, isso aqui é muito ruim. Porque o jogador de golfe comprou calças novas. Porque tinha um buraco. Beleza. Então tranquilo. Então tá de boa. Boa. Oi! Sué! Caralho! Aí sim! Aí sim! Obrigado, Su. Isso é demais. Tá vendo, me? Gente, aí vem a questão, né? Vou beber uma aguinha aqui. Suelen demais. Pô, aí sim, ó, galera. Financiamento é isso. Vocês são incríveis. Ô, Léo, É porque ele não, o QR Code não é do Pix, né? Não é o QR Code do Pix. Ele leva ao site no qual você faz o Pix, entendeu? No caso, você tem que abrir não com a câmera do aplicativo do banco, mas com a câmera normal para chegar no site. Ou acessar o site diretamente, que é livepix.gg/septuba. Caso você queira fazer uma doação, fique à vontade. Se não der certo também, vocês podem também, claro, fazer a doação pelo Pix normal. Vou até mandar aqui, ó, caso alguém queira. E eu depois atualizo a meta, se vocês quiserem, fica à vontade, tá? Mas meu Pix normal é meu e-mail aí, ó. Aceitou aceitando, né? Não vou mentir também, dizer que eu não tô aceitando. Pixel. Gente. Voltando aqui então, mas... Tamo junto, Léo. Obrigado pelo carinho, man. Galera, sim, rapaz, vamos falar da questão, então, das outras formas, né? Eu acho legal a gente entender como que a essência da dinâmica dessas formas funciona, né? Tipo, a particularidade incrível da caixa é essa. Mas se a gente só aplica a mesma ideia com duas formas diferentes, dois outros conceitos de forma, a esfera ou um oval e um cilindro, a gente vai entender algumas dinâmicas interessantes e particulares entre elas, né? Vamos lá. Primeira coisa. Vamos pegar essa caixa aqui. Vou fazer o seguinte. Vou reproduzir essa caixa aqui de uma maneira mais... Não, tá de boa essa caixa, pô. Tá de boa essa caixa. Vou pegar, duplicar ela aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Bom, tá bom, Kaique. Beleza. Vamos pensar... E se eu fosse pensar como um cilindro, né? É importante a gente ter em mente o seguinte. Temos aqui as linhas de contorno. E a linha de contorno eu posso projetar, né? Então, essa linha representa uma linha central aqui nessa caixa. No meio dessa caixa. Que a gente encontrou ela através do sternum, lá no esqueleto. Aquele ossinho aqui no meio. A região entre os peitos... A linha entre os peitos ali que a gente pode visualizar. Isso é uma boa referência. Isso aqui, claro que a gente poderia projetar. A gente tem uma linha central aqui também. Mas um ponto interessante é você dar a volta aqui, ó. Dá a volta, né? Até na parte invisível. E o que é que vai acontecendo? Vou fazer uma linha central também, ó. Horizontal. Tá meio cagada essa linha horizontal. Pera aí, a perspectiva não deu certo, não. Ó. Pronto. Essas linhas
são linhas de contorno, certo? Então a gente tem três tipos de linhas aqui com funções completamente diferentes. Temos uma linha aqui, ó, falando em função de linha, dá um mini curso só disso aqui, eu acho que seria bem legal, ou pelo menos um videozinho no YouTube, né? Uma linha que marca o contorno geral do objeto, que diz isso é um objeto, a silhueta desse objeto. Uma linha que diz nesse ponto esse objeto muda de direção no espaço tridimensional. E um terceiro tipo de linha que diz aqui a gente está dando a volta nesse objeto. Passando, né, mudando aqui a superfície do objeto. Eu até percebi que eu dei uma cagada ali na perspectiva. Deixa lá. Certo? E aí a gente vai usar o poder incrível que Jah Rastafari, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Imperador dos Imperadores, o Leão Conquistador da tribo de Judá nos deu. E vai imaginar que a gente está pegando essa lateral dessa caixa. Vem comigo, acompanha o pensamento comigo. Tá pegando a lateral dessa caixa, pegando uma lixa de 100, tá ligado? Que você comprou para poder lixar as paredes da sua casa para botar gesso. E você começa a lixar as pontas dessa caixa. O que é que vai acontecer quando a gente faz esse processo? Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. O que é que começa a acontecer quando a gente vai passando a lixa? Ó, essas três linhas mudam quando a gente faz esse processo. Eita, Kaique, não sei se eu tô entendendo não. Vamos lá, vamos jogar isso aqui pro lado. Fui lixando. De repente, eu começo a perceber o seguinte. A silhueta do objeto muda. Não, tá certo. O cilindro é desafiador, tem muitas particularidades. Na aula de... Muitas mesmo. Na aula de... Não é idiota não, mas tá certo. Embora informe mais a caixa, porra, o cilindro ele tem particularidades que são meio difíceis da gente superar mesmo. No curso Fundamentos tem uma aula só de cilindros. Só pra falar de cilindro, só de cilindro. Veja, fui lixando, o que é que vai acontecendo com a lateral? Ela vai se arredondando, correto? Concordam? Chego aqui. Boa, Léo. Tamo junto, meu parceiro. Aí sim. Aí, Pevete. Ave Maria, vou ter que ficar pelado. Brincadeira. Ó. Concordam? Conseguem visualizar isso aqui na nossa imaginação? Como isso... Ó, eu tô lixando. Tá caindo aqui o pozinho. Conseguem? Eu quero que vocês me confiem. Vocês estão visualizando comigo. Mudou a linha da silhueta, o contorno geral. Mas mudou também. Desaparece, na verdade, né, essa linha de mudança de plano, porque passa a ser uma mudança mais sutil. Não uma mudança abrupta de uma direção para outra. Né? E a gente só consegue evidenciar agora essa... Exato, exatamente. E aí o que vai mudar é mais talvez a linha de contorno, né? Então a gente poderia usar justamente aí, faltando essa linha de mudança de direção, de plano, o que a gente tem, o que nos resta é usar uma linha de contorno para evidenciar, talvez, ó, o que muito artista faria nesse caso é que chega aqui e dá uma achurada de curvinhas aqui para realçar. Tá. Entendeu? Virou uma caixa de fone sem fio. Beleza, lixamos mais, o que é que aconteceu? A gente lixa mais, a gente vai criar aqui uma forma oval. Muito parecida com a forma da caixa torácica, certo? Que é uma forma ali que parece uma forma de um ovo mesmo. Ó. Tentando preservar os centros, ó, isso vai ser um ponto chave, então essa direção é preciso que ela realmente pareça seguir a mesma direção da caixa ali, mas o centro aqui da frente é exatamente o mesmo, né? A gente quer que ele preserve aquele centro. Porra. Será que eu consigo voltar atrás? Faz assim, eu fui no automático. Não tem nada não, pô. Dá pra entender. Você consegue. Você vai fazer aí o seu, aí você manda lá pra galera. Porra, é porque agora eu já dei muito Ctrl Z, meu. Já fiz muita pincelada.
Vocês captaram? Não captaram? Mas faz sentido, era melhor ter feito do lado mesmo. Então não, já foi. Ó. A natureza dessa forma vai se moldando, né? E aí, claro que a gente tem que... Existem as particularidades que são justamente as particularidades do cilindro e, na verdade, das elipses, né? Que vai manifestar aqui nesse corte, que esse é o grande ponto central aqui, a dificuldade que aparece quando se fala nessa questão aqui das formas ovais e esféricas, né? Mas o ponto importante é o centro disso aqui. Ah, porra. Ah, tá. O centro disso aqui. E eu. Ó. Eu consigo visualizar esse centro, né? Através da direção da curva. Então, essa curva tá para um lado. Ó. Para o outro. No centro. Não tem tridimensionalidade. Tava. Camada errada, mesmo. Sabe? Então isso aqui nos dá um nível muito interessante, na verdade, de informação tridimensional. Né? Para cima. Então, cruzando esses dois cortes, a gente consegue visualizar bem a direção aqui dessa oval, né? Mesma lógica, gente, que acontece com os cilindros, né? O cilindro, se a gente simplificasse isso aqui como um cilindro, vamos fazer uma outra aqui, ó. Aliás, melhor. Vamos fazer o cilindro aqui embaixo, né? Não. Vamos fazer o cilindro onde? Vamos fazer essa mesma ideia aqui embaixo. Vamos repetir só isso daqui então. Vamos fazer isso daqui como se fosse uma parada dessa aqui. Só que vamos fazer, é legal a gente fazer como se fosse uma meia esfera dessa, uma meia oval dessa. Então, quando eu chego aqui no centro, eu vou fazer um corte cilíndrico nesse caso, ó. Cilíndrico não, desculpa, ó. Elíptico, ó. Que me ajuda. E aí eu entendo que alguns de vocês podem estar tentando reproduzir e tendo dificuldade. Isso aqui é mais difícil do que o que a gente fez na aula passada. Ontem. Por quê? Porque isso aqui, a forma envolve um estudo prévio de forma mesmo, de perspectiva e tal. Que às vezes no olhômetro a gente vai se perdendo, né? Porque quando a gente pensa nessas formas, a gente é muito preso a simbolismos, né? E aí eu acho que uma grande base do desenho que precisa ser pega logo nesse começo é realmente essa questão de formas. Então, minha dica é, estude as formas básicas, vá atrás das formas básicas, do cilindro, da esfera e tal. E depois você se preocupa com a anatomia. Realmente buscar entender mesmo essas formas básicas. Entender e praticar, fazer vários, repetição, quantidade sobre qualidade. Esse é a parada chave aqui, sabe? E não se frustre com isso não, é normal pra caralho. Eu também não sabia, man. E até hoje, de vez em quando, eu bato a cabeça. Normal pra caralho. A gente, desenho é uma parada que requer muita paciência, muita prática e muitos anos de prática mesmo. Então pode ficar tranquilo, você vai pegando aos pouquinhos. Mas se você já tem alguma noção, mesmo que você não tenha também essa noção, acho que você tá conseguindo absorver, né, a ideia geral. Pois é, exato, você acaba estudando mais. Eu também senti muito isso, o manjar de coco. Mesma ideia, né? Eu também senti muito como, no final das contas, isso aqui me estimulou. E não é uma prática das formas, né? Então, por exemplo, aqui se a gente botasse cortes aqui para a perna também, já seria um caminho bem andado aqui para começar a construção da figura. E isso aqui já é bem mais próximo da forma que a gente quer, mais próximo ali da realidade. Certo? Isso aqui já é bem mais próximo.
do que a gente vai usar na realidade. Então, se eu posso aplicar um modelo como esse num gestual. Então, veja. A gente, por exemplo, usa aqui... Já respondo a sua pergunta, Lari. Uso aqui Gabriel... A gente usa aqui essa linha, ó, e projeta ela mais à frente. Putz, isso aqui me dá uma linha muito foda para, por exemplo, o centro do corpo, né? Então, pô, eu tô entendendo então que ali... Ó. Eu tenho ali os peitos e aqui a maneira como o corpo abraça isso. Então você vê, é realmente o processo de construção. Então isso aqui representa melhor, esse modelinho aqui dessa cuequinha, ele representa melhor o esqueleto de fato, né? O esqueleto de fato. Então, deixa eu só criar novamente isso aqui. Então, por exemplo, a partir dessa base, veja. Deixa eu só aumentar um pouquinho, ó. Eu já consigo ter uma concepção muito mais clara das massas. É complexo, eu entendo que é complexo, mas eu quero, na verdade, aproveitar aqui para mostrar para vocês justamente como estudar. Eu quero que vocês entendam a importância disso daqui e continuem com esse processo. Sobre as caixas, velho, os pontos de fuga, eles são o primeiro passo. Acho que, eventualmente, quando você se acostumar... Assim, velho, acho que o primeiro passo do que a gente tem que tentar entender também, além disso, é tentar entender que sabe, tipo assim... velho, não sei dizer também. É difícil porque eu tô tentando botar em palavras aqui o quê? O sentimento de frustração que estudar perspectiva gera às vezes, né? Eu tô tentando nomear. Então aquele centrinho ali, ó. Tô tentando nomear e descrever na minha cabeça como que eu lido com aquele sentimento de frustração, né? Que a perspectiva vai gerar. E é difícil, velho. Porque é chato mesmo. É chato mesmo. Não é mentira, não. É chato mesmo. Então eu tento ter em mente aplicações, né? Você ter as suas ideias de projetos que você quer ver aquilo ali acontecendo e tá sempre tentando estudar de maneira aplicada também, sabe? Não, vou estudar isso aqui para aplicar lá na frente num projeto X, lá, Y e tal. Ó. Isso me ajuda a motivar um pouco durante esse processo, né? Mas eu não recomendaria necessariamente você estudar... assim, é uma combinação de fatores. E eu acho que cada um também, eu acho que é importante... Eu tô passando muito pano, né? Muito pano quente aqui, mas a ideia é a seguinte. Nenhum artista, nenhum professor tem a verdade universal da parada. Eu acho que isso é muito importante porque por muito tempo... E é muito foda a arte por causa disso, né, man? As experiências pessoais contam muito. Mas eu, por muito tempo... aplicar justamente, né? Fazer, sabe? Fazer projetos, fazer coisas, praticar, fazer mais do que ficar sempre estudando. Eu acho que isso é um ponto chave, assim. Mas estudar, de volta e meia, estudar é legal. E também é recompensador, né, man? Putz, eu adoro hoje fazer um desenho e falar, puta, ficou foda, gostei pra caralho. Porra, às vezes eu dou uma aula assim e falo, caralho, eu sei desenhar mesmo, né? Que massa. É muito gostoso essa sensação quando isso acontece. Vale a pena, porra. Vale a pena pra caralho. Você fazer o que você gostaria de fazer, né? Ter o controle no seu trabalho. Exato, fazer é estudar, exatamente. E eu acho que aqui, velho, essa comunidade aqui, pô, a galera lá no Discord, pô, Daniel mesmo, a galera tá sempre produzindo, Daniel, Elber, a galera tá lá no Discord, a gente tá sempre colando, sempre produzindo, sempre fazendo alguma coisa. Eu acho que isso é uma das coisas que mais motiva. Então, sobre perspectiva em si, uma combinação de tudo. A formulazinha que eu passo pra galera é que é uma escadinha, né, envolvendo aqueles pontos de fuga e tal. O que é que eu penso? Velho, ponto de fuga, primeiro um ponto de fuga. O negócio é que tem que ter um ímpeto pessoal da pessoa, do indivíduo seu, de também se desafiar, velho. Tá ligado? Tipo assim... A gente fica muito a gente tem medo de tentar fazer sem
ponto de fuga, por exemplo. Né? Às vezes a gente começa a fazer, começa a dar certo, e meio que fica travado sempre fazendo aquele exercício ali. Véi, faz de um ponto de fuga, até você decorar o processo, aí você começa a fazer sem as guias. Porra, fez sem as guias, deu certo, não deu certo, quem não deu certo, vai incorporando aquilo ali. Faz de 2 pontos de fuga, faz de 3, até virar algo automático. Virou algo automático, aí você tenta fazer 100. Conseguiu fazer 100? Conseguiu fazer sem guia, sem nada, só as caixas mesmo, em 3 pontos de fuga? Vamos tentar arriscar rotacionar essa caixa, girar essa caixa para um lado, para cá. Aí tem alguns exercícios específicos para rotação. No YouTube você encontra alguns aí muito legais. Mas no final das contas, é isso tudo. Claro que o direcionamento é importante, mas quantidade sobre qualidade. É fazer muito e com frequência. Muito não, também. Mas assim, pelo menos, porra, sabe, 4 diazinhos por semana, pá, dia sim, dia não. Né? Dia sim, dia não dá pra fazer, pô. Todo dia, idealmente, pô, todo dia é ótimo, mas é melhor ainda. É isso. E assim, construir essa relação de também, de gostar mesmo, né? De gostar da parada e tal, tipo, de você fazer não pelo resultado e fazer porque você quer fazer porque você gosta. Eu mesmo, cada vez mais eu encontro essa relação. Pra mim é super terapêutico, mesmo. Pegar aqui e sentar pra dar uma estudada no Bridgman, nos livros aqui, pra preparar uma aula e tal. Pô, uma parada que me fascina, mano, assim. Eu sou apaixonado por isso. E aí, isso me motiva absurdamente, né? Eu amo essa porra. E aí é gostoso demais, assim, pra mim. Porra. Entender essa gramática desse idioma, né? É coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. Eu só queria pontuar mais uma coisa sobre... Então, que a gente poderia também fazer essa mesma ideia com cilindros, né? Claro. Também poderia fazer a mesma ideia com cilindros. Só que os cilindros têm características particulares, e em especial essas elipses são relativamente difíceis de desenhar, né? E a estrutura de como essa elipse se encaixa... Exato. Desenho é uma habilidade prática, não tem pra onde correr. No restante também, ó. A gente poderia fazer dessa forma. Mas o importante aqui, gente, é a gente entender o seguinte. As diferentes... Veio grande? Veio grande, Welber? Tu veio grande aí, ó, Welber. Ó. E aí, o lance do silêncio que eu quero tocar com vocês é o seguinte, ó. Só... Calma, Felipe. A gente vai chegar lá, pô. Calma, relaxe. Ó. O importante aqui do cilindro é isso aqui, ó. A direção que assumem as linhas de contorno de acordo com a posição desse cilindro. Então, um cilindro que vamos assumir que está se afastando de mim. Essas linhas de contorno... Vou entrar... Vamos uma coisa de cada vez, né? A coisa tem que fazer sentido pra galera, pô. Ó, vamos chegar lá, relaxe. Essas curvas... Eu passei ontem um exercíciozão de gestual, eu passei uma lista de exercícios ontem aqui, velho. Depois dá uma olhada no VOD aí, pô. No finalzinho tem lá uma lista de exercícios que eu sugeri pra vocês. A galera tá mandando também, Daniel mandou lá no Discord, lá no caderno dele. Entre no Discord, faça seu caderninho lá. Essa direção que me diz pra onde tá indo esse cilindro. Aquele, por sua vez, já tá pra baixo, esse C, digamos assim, né? Ó, já tá em outra direção. Então... Isso aqui é um ponto-chave, tá? Porque, por exemplo, um caso muito comum. E aí a gente vai voltar aqui para aplicar isso, pensar nisso aplicado em uma situação bem típica. Bem típica. E a gente consegue visualizar isso aqui, por exemplo. Essa perna dela. Essa perna frontal dela aqui. Pô, essa perna, ela tá... A coxa dela, né? Vamos assumir aqui que ela tá indo para frente e aquilo ali tá indo para trás. Se eu só desenho isso aqui, muitas vezes não vai ficar nem muito claro, né? Eu poderia chegar aqui, fazer isso aqui... Aliás, fazer só a silhueta aqui assim, ó. Porra. A silhueta aqui não me comunica muita coisa tridimensionalmente,
né? Então o que é que eu posso buscar? Eu posso buscar linhas de contorno que, claro, a gente não vai desenhar necessariamente a linha de contorno assim, né? Tipo a linha inteira, como se fosse um cilindro, mas eu posso fazer isso inicialmente pra gente entender, ó. E aí o joelho dela tá aqui e de repente, quando isso aqui vai para trás, isso aqui muda de direção. Então já nos ajuda a entender melhor a direção que as coisas estão indo. Não é isso? E é um recurso que vai ser muito utilizado, são linhas de contorno, e é um recurso que vai ser muito utilizado aqui nos artistas que a gente conferiu ali na gestualidade, né? Então, fazer um gestual, o personagem tá andando. O personagem tá abaixado aqui, ó. Eu posso, ó, representar a coxa indo numa direção. E aqui, ó. Percebe? Então o corpo, por exemplo, pode estar vindo para frente. Ah, já está numa direção meio esquisita, poderia estar vindo mais aberta aqui, mas tudo bem. Então, é uma ferramenta importante também para a gente descrever essa tridimensionalidade. Bom, complexo, né? Complexo, denso, forma tridimensional é uma parada mais técnica muitas vezes e tal, mas a gente pode já começar a aplicar isso de outras maneiras aqui na figura, né? Então a gente falou de formas aplicadas ao corpo no tronco, né? E aí vamos falar das aplicações específicas. Eu vou fazer então com cilindros e com caixas aqui, uma figura inteira com vocês, e depois a gente pode partir para alguma decomposição de algum membro e na parte mais superficial da anatomia, tendo em mente esses princípios da forma tridimensional. Pode ser? O que vocês acham? A gente pode tentar fazer junto, meio que misturar um gestual com essa parte tridimensional e tal. Querem dar uma pausinha para respirar? Pegar um cafezinho? Muita informação, né, meu? Isso aqui é denso, eu sei que é denso, mas tô aqui dando essa informação para vocês de mão beijada. Claro que, como eu sempre insisto, é a base hoje em particular, acho que faz mais falta realmente a base tridimensional, a base da forma. Ela tem uma série de complexidades, a gente podia ter uma aula aqui. Pô, a galera sabe, a galera que teve aula comigo aí já, pô, é 3 horas falando de cilindro, mais 1 hora de feedback só de cilindro na outra aula, tá ligado? É pelo menos isso. Porra, caixa então, meu amigo, é umas 12 horas falando de caixa. Então, não dá pra gente introduzir toda essa base aqui, não dá. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma figura, vou pegar um modelo aqui, uma referência pra gente. Tem um modelo aqui, velho, que ela tem algo parecido acontecendo com essa perna, que tem um ponto que eu gostaria de discutir com vocês. Mas... Seguinte, deixa eu só pegar aqui mini curso gestual. Pode ser. Pega essas refs aqui, ó. A gente podia fazer usando o que tem um escorço mais intenso, né, Lipe? Aí a gente pode falar também do escorço, ó. E aí, será que a gente... Vocês tancam fazer uma pose mais complexa como essa aqui? Vixe, eu não vou com você não, Silvio. Vamos fazer uma pose mais complexa e uma pose mais simples. E aí a gente faz a parte superficial. Dá pra gente fazer isso? Vocês estão com tempo aí? Estão com tempo aí? Estão de boa? Tá de boa pra vocês ou cansou já? Pronto. Vamos nessa? Isso aqui é mais light, mas tem um escorçozinho que eu quero aproveitar para juntar aqui como que isso se relaciona com a parte de bidimensionalidade da aula passada, né? A parte de gestual.
E de legibilidade, tá? Legibilidade. Eu quero falar de legibilidade aqui com vocês. Mas eu preciso, velho, de um cafezinho antes, man. Tô cansadinho. Pode ser? Vou pegar um cafezinho ali. Galera, tá aí quem aí? Guaba, tá por aí ainda? Daniel, galera, vocês estão por aí, né, os caras? Não me abandonem, não, man. Porra, um cafezinho ali. Pode ser? 15 minutos não, calme. 2 minutinhos, pô. Daqui a pouco eu tô de volta. Pega um cafezinho, a gente conversa um pouquinho, dá uma relaxada. Dá uma relaxadinha, pá. Respira. E aí, volta. Porra, de ilustrar a gente vai levar a girafa dele no manicure, meu. Boa, Daniel. Não vai não, bem. Não vai não. Porra, me abandone não, meu. Pera aí, pô. Pega um cafezinho ali. Segura aí, cuida aí. Quem é que vai entreter vocês aqui, meu? Quem é que vai ser responsável pelo entretenimento? Vamos botar aqui, sabe o quê? Ah, vou lá pegar o cafezinho.